Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado, venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer um tema para nós conversarmos, que eu acho muito interessante. Mas antes de falar o tema, eu peço a vocês para que vocês possam se inscrever, para que vocês possam curtir se gostarem, para que vocês possam compartilhar este nosso vídeo e muitos outros do canal, para que nós possamos, neste canal, levar o máximo de consolo àqueles que, de repente, buscam os temas que nós estamos publicando, eu todos os domingos e os demais articulistas em outros tantos dias da semana. Ok? Bem, o tema de hoje que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o nosso estado no plano espiritual. Bem, alguns de vocês devem saber, já devem estar cansados de saber sobre este assunto, mas acredito que alguns outros amigos ainda possam ter algumas dúvidas sobre aquilo que eu gostaria de conversar hoje. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer para cada um é o seguinte: quem nós somos aqui no plano da matéria, nós seremos no plano espiritual. Ou seja, nós não nos santificamos somente pelo fato de nós desencarnarmos. Aquele que eu estou no meu último segundo de vida, eu estarei no meu primeiro segundo de vida no plano espiritual. Tudo bem? Então, significa o seguinte: se eu sou uma pessoa extremamente vinculada à matéria, no momento do meu desencarne, eu tendo consciência do meu desencarne ou não, eu estarei e terei muita dificuldade de me desligar da matéria. Então, é aonde a gente ouve muitas vezes falar de alguns espíritos que ficam muito presos aos seus bens materiais. Ok? Bem, muitas vezes, para estes espíritos poderem suprir com as suas necessidades materiais, eles usam de subterfúgios para que eles possam matar a sua sede daquilo que seria material. Então, em algumas situações, podemos sim ver aqueles espíritos que estão ligados a alguns encarnados para suprirem os seus vícios, por exemplo. Então, como a gente vê em muitos livros doutrinários, aonde você vê espíritos que estão desencarnados, vampirizando espíritos que estão encarnados. Então, aqueles, por exemplo, que têm vícios de entorpecentes e que, quando eles desencarnam, a sua sede pelas mesmas sensações que eles tinham enquanto estão encarnados, eles acabam se vinculando a irmãos que se encontram no seu processo de dependência química, e ali eles usufruem da mesma sensação do que aquele irmão que está encarnado. Alguns de nós, por exemplo, quando desencarnamos, nós também podemos, em razão da nossa falta de entendimento sobre a vida espiritual, podemos, a partir do momento que desencarnamos, não perceber que nós estamos no plano espiritual. Se eu não acredito em vida posterior, ou às vezes eu até acredito, mas acredito numa visão um pouco mais romanceada do que seria o plano espiritual, no momento em que eu desencarno e eu não me encontro nesta visão romanceada, eu não consigo identificar aquilo que eu acreditava pós-morte. Então, eu posso, por exemplo, não perceber que estou desencarnada e, em razão disso, eu acabo me colocando numa rotina, enquanto espírito, me colocando numa rotina diária em que, como se eu estivesse trabalhando, como se eu estivesse tendo uma relação até bastante junta, próxima àqueles que antes, por exemplo, eu trabalhava, ou a minha família, e não consigo nem mesmo perceber, em razão da minha cegueira, que eles não estão efetivamente se comunicando comigo, interagindo comigo. Então, no momento em que eu, por exemplo, desencarno, não consigo entender que estou desencarnada, tenho uma atividade diária
que eu faço naturalmente. Eu começo a querer fazer exatamente aquilo que antes eu fazia. E começo a dar desculpas para cada situação em que eu vivencio, em que as pessoas elas não estão interagindo comigo. Então, eu faço uma pergunta para alguém, e esse alguém, às vezes, não responde, e eu penso, não me escutou, por exemplo. Ou, às vezes, isso já foi explicado em alguns livros, né, doutrinários, às vezes eu faço a pergunta, a pessoa, ela escuta a pergunta pensando que é uma pergunta dela, e ela responde para ela mesma, e eu acabo acreditando que ela está interagindo comigo. Bem, aqui estou falando primeiro de situações de espíritos que estão bastante perdidos, né? Eles não estão se encontrando efetivamente no plano espiritual, ou se têm consciência de que eles estão desencarnados, que eles estão no plano espiritual, eles estão escravizados a alguns dos seus tesouros que foram, desde a vida material, colocados como mais importantes do que você próprio. Então, vamos dizer que em algumas situações eu posso, enquanto estou desencarnada, entender que eu não posso viver sem alguém. Vamos dar este exemplo. Então, este alguém, a partir do momento que eu desencarno, que eu tenho consciência do meu desencarne, mas eu não sei viver sem essa pessoa, eu acabo me vinculando a essa pessoa. O que faz com que esta pessoa não se escravize a mim? É ela compreender as verdades divinas, aquilo que fará com que ela não entre em sintonia efetivamente comigo. Claro que no início, se eu desencarnei, essa pessoa vai estar bem vinculada aos seus pensamentos, ao seu amor, aquilo que, de repente, tínhamos em comum. Mas, se ela buscar o consolo, se ela buscar o entendimento de que a morte é uma coisa necessária, de que a morte aconteceria, ela vai se recuperando do seu luto e as ligações, elas vão se esvaindo. Ok? Bem, agora falando sobre coisas positivas, né? Que é o seguinte, a partir do momento que eu desencarno, eu posso entender do meu processo de desencarne. Eu, enquanto estou na minha vida material, busco melhores entendimentos sobre os tesouros divinos. Não estou dizendo que sou uma pessoa completamente desvinculada dos bens materiais, que não valoriza os bens materiais, mas busco esse melhor comprometimento meu com o meu ser espiritual. Então, quando eu desencarno, mesmo com todas essas dificuldades dessa vinculação com os bens materiais, eu tenho mais capacidade para compreender que o meu momento chegou e eu recepcionar o auxílio que é tão necessário para que eu me adapte ao plano espiritual. Então, como eu disse lá no iniciozinho, eu sou, no plano material, a mesma que serei no plano espiritual. Se eu aqui busco a minha lapidação espiritual, aqui a tendência é eu também buscar a minha lapidação espiritual, a minha vontade de crescer mais e compreender as lições que vivenciei na matéria e, de repente, conseguir lidar com essa minha, entre aspas, nova vida, né? Essa nova etapa do meu viver. Compreendendo também que as pessoas que ficaram, elas continuarão com a sua tarefa, elas continuarão com seus aprendizados, e eu com os meus também. Então, no plano espiritual, eu posso estar muito bem, eu posso estar mal, eu posso estar muito mal. Se vocês observaram, tudo isso vai depender do que eu vou escolher vivenciar, do que eu vou escolher colocar como prioridade para mim. Ok? E aí, colocando essas prioridades daquilo que seria meu bom entendimento sobre estar viva no plano material ou estar viva no plano espiritual, eu posso me dar o meu melhor destino. Ok? Para isso tudo, lembrem-se, nós nunca estamos sozinhos, nunca. Nós sempre teremos alguém, algum amor da nossa vida que nós conseguimos criar, que nós conseguimos
construir, né, nas nossas vivências. Então, sempre haverá um amor na nossa vida e outros tantos amores que nos amam incondicionalmente, para que possam estes nos auxiliar tanto enquanto estamos encarnados, quanto quando desencarnarmos. Eu espero, meus amigos, que essa nossa conversa de hoje possa ter sido bastante produtiva para vocês. Tentei falar da melhor forma possível, mais simples possível, para que nós todos possamos entender mais e mais este processo natural que está dentro das leis divinas para o nosso crescimento moral e espiritual. Quero que vocês tenham um ótimo domingo, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e que nós possamos refletir um pouquinho sobre tudo que eu conversei, para que nós possamos dar passos melhores nessa vida material e na vida espiritual também. Fiquem todos em paz.